Olá, vamos falar de tecnologia, revolução industrial, indústria 4.0, como fica o fator humano diante desse cenário em que nós já estamos vivendo. Eu sou Natália Araújo, fisioterapeuta e ergonomista. Essa semana eu postei na minha rede uma frase de minha autoria, onde eu quis trazer esse olhar do futuro do trabalho através da seguinte frase: a automação é a expectativa da substituição do fator humano por sua habilidade técnica. No entanto, demandas de trabalho exigem consciência, sendo um valor humano muito importante. Então, eu trago aqui essa questão de que realmente é uma realidade, nós já estamos nesse processo da indústria 4.0 já há alguns anos, onde observa-se a substituição, a redução de mão de obra por máquinas, por processos tecnológicos. Então isso faz parte do nosso cenário e gera muita especulação de pessoas, de trabalhadores. Será que eu vou perder o meu trabalho por um robô, por uma máquina? Então isso é algo que pode acontecer, mas a ideia é que os trabalhos, as funções sejam transformadas na medida que vamos avançando as etapas desse cenário aí da indústria 4.0. Quando eu falo disso, eu preciso olhar um pouquinho lá atrás, todo esse processo da Revolução Industrial, que começou com a primeira revolução, foi nos anos de 1700, com a chegada do vapor. Em seguida, a segunda Revolução Industrial foi nos anos de 1800, chegada da eletricidade. Depois, a terceira Revolução Industrial, que foi a chegada da computação, do computador. Então, vocês lembram quando chegou o computador, como era a máquina e como nós estamos lidando hoje com o mesmo recurso através dos smartphones, nesses avanços da tecnologia. Então, quando nós falamos que houve todo esse processo, boa parte de nós presenciamos algumas etapas e usufruímos da tecnologia. Então, não faz sentido que nós tenhamos esse olhar mais resistente em relação a esse cenário, porque nós estamos usufruindo desses benefícios. E a chegada da quarta Revolução Industrial, que partiu da Alemanha, ela vem nos refletindo diariamente. Então eu vejo às vezes muitas pessoas, isso ainda é uma realidade distante da minha, mas não. Eu vou dar um exemplo. Qual o seu meio de comunicação? Na relação de trabalho, são só questões presenciais? Nos últimos tempos houve uma mudança muito importante no cenário do trabalho, fazendo com que sejam realizados outros tipos de reuniões, eventos que necessitam diretamente do avanço da tecnologia, através de trabalhos híbridos, através de reuniões de teletrabalho, né, em locais diferentes. Então, hoje nós já observamos vários cenários diferentes. E passando um pouquinho ainda uns anos atrás, né, vou dar um exemplo. Antes da chegada do Waze, por exemplo, quando nós íamos a uma cidade onde nós não conhecemos o percurso, olha as dificuldades que eram você pegar aquele endereço, tentar localizar, né, as placas, conversar com pessoas para entender aquele melhor caminho. E hoje nós, com um simples smartphone, nós conseguimos ir acompanhando aquele trajeto e não só viver o presente, como prever o futuro, que é o que todos nós fazemos aí, porque o Waze te dá essa oportunidade de prever o futuro, o que vai acontecer em termos de, principalmente em grandes centros, né, locais de maior trânsito, locais de acidentes. Então isso é um reflexo da tecnologia, dessa inteligência artificial, manufatura, a internet das coisas, 3D. Então esse processo da indústria 4.0 já é uma realidade para muitos e é uma realidade que vai se tornando cada dia mais real nas organizações. As startups e as multinacionais vêm aí com prioridade aí nesses avanços da indústria 4.0 e faz com que realmente
tem essa questão, será que a indústria 4.0 ela vem para substituir, para eliminar pessoas? Eu não vejo dessa forma. Há sim redução no número de pessoas na medida que a habilidade técnica ela consegue ser realmente bem programada, ela consegue ser analisada, controlada em tempo real, gerando resultados e agilidade a todo momento que você precisar. Isso torna o negócio, a organização muito mais rentável e produtiva. Então é óbvio que esse cenário tecnológico só vem a somar nesses processos de avanços das organizações. Em contrapartida, é extremamente importante a consciência nesses negócios. Por exemplo, a própria startup que vem aí de um olhar da inovação, do suprimento da necessidade daquele consumidor, então ela vem com aquela consciência da vivência e da experiência e da compreensão do que aquele consumidor precisa. Então é aí que é onde vem essas empresas aí com rentabilidade e inovação muito importante, fazendo toda a diferença no nosso cenário aí do contexto do trabalho. Eu vou citar para vocês algumas competências requeridas pela indústria 4.0, que eu retirei de um artigo, cuja autoria é BCG 2015, mas eu vou deixar aí na descrição do meu vídeo para que vocês tenham acesso. Por quê? Eu estou dando ênfase na questão do fator humano, porque eu acho extremamente relevante de que as pessoas precisam deixar de se vitimizar. Está vindo a tecnologia, eu serei substituída, né? Porque os trabalhos, os empregos, as funções, elas serão sim transformadas. E é muito importante que você que me assiste, trabalhador, tenha sempre esse olhar flexível, inovador e que busque acompanhar o que vem as demandas externas, para que você consiga acompanhar esses meios de tecnologia. Então, quando nós falamos em eliminação e substituição da mão de obra, é preciso ter um cuidado, porque na ergonomia isso não pode acontecer, né? É claro que os ergonomistas precisam dessa interação, e essa interação de homem e máquina, ela sempre vai existir, só que em atividades diferentes. Nós ergonomistas estamos acompanhando aí os processos de trabalho, de atividades, de várias atividades com mão de obra, em termos de risco biomecânico bem relevantes. Na medida que os anos passam e que a indústria 4.0 vem chegando e tornando o negócio bem mais rentável, nós vamos observando a substituição desses riscos biomecânicos para a exigência dos fatores psicossociais e cognitivos. E, ao mesmo tempo, não há nada muito claro em normas brasileiras em relação a isso. E é extremamente relevante esses aspectos que envolvem a saúde mental e as sobrecargas cognitivas, porque quando você pensa em uma atividade de operação, de controle de máquinas, de processos avançados, tecnológicos, nós observamos uma carga de trabalho aumentada. Isso tudo precisa ser muito bem controlado por nós também, ergonomistas, e por outros profissionais. Então, sobre essas competências requeridas pela indústria 4.0, elas são divididas entre 3 fatores importantes. São eles as funcionais, comportamentais e as competências sociais. Então vamos lá, o que seriam esses comportamentos, né? O que seriam essas competências comportamentais? Você que me assiste, que é uma pessoa antenada no mercado, que procura evoluir profissionalmente, o que você precisa aí para estar acompanhando esse processo de tecnologia? Flexibilidade, criatividade, capacidade de julgar e tomar decisões, autogerenciamento de tempo, inteligência emocional, mentalidade orientada para o aprendizado,
Essas são as características comportamentais que vão fazer de você uma peça importante a esse novo cenário que nós já estamos vivendo e cada dia a tendência será aumentada. E quais as competências funcionais que exigirão desse profissional no meio dessa indústria 4.0? Resolução de problemas complexos, conhecimento avançado em TI, capacidade de processar, avaliar e proteger dados e informações, operação e controle de equipamentos e sistemas, conhecimento estatístico e matemático, alta compreensão dos processos e atividades de manufatura. Então, quando eu falo que os trabalhos serão transformados, está diretamente nessa necessidade dessa competência funcional de mercado. E as competências sociais, habilidade de trabalho em equipe, isso vai ser muito importante, porque em todo processo tecnológico haverá as pessoas para cada função e que juntos vão fazer com que o trabalho permaneça e continue sendo cada dia mais ágil, eficiente e com resultados imediatos. Liderança, capacidade de transferir conhecimento. Então, se você tem dificuldade dessa interação, é importante que você estude, procure os meios necessários para abrir esse leque de oportunidades. Eu falo que existem profissionais que têm uma grande capacidade, mas são tímidos, são reservados, estão há muitos anos fazendo aqueles mesmos hábitos. E nós percebemos que nesses últimos anos, em relação principalmente à pandemia, mudou-se a chavinha muito rápido. As pessoas foram pegas de surpresa em relação à tecnologia. Aqueles trabalhos presenciais, 100% presenciais, as graduações, os cursos totalmente presenciais passaram a ser conduzidos de um formato diferente. Hoje nós observamos, e eu tenho acesso a essa informação, de trabalhos híbridos que estão acontecendo, que permanecem pós a crise pandemia, embora nós ainda estamos nesse processo, onde algumas pessoas trabalham alguns dias em casa, outros dias na empresa. Há sistemas de coworking, há sistemas onde você, no dia que você for trabalhar presencial, você precisa entrar num sistema e fazer a alocação daquele posto de trabalho, né? Deixar agendado o dia que você vai na empresa, qual o posto de trabalho que você quer para poder trabalhar. E se você não fazer parte desse sistema, você não consegue trabalhar de forma presencialmente. Então isso já é uma realidade para muitas empresas. E é importante que a gente consiga permanecer e adaptar-se a esse meio, que nos traz sim muitas vantagens. A capacidade de persuasão, de ter domínio daquela habilidade, daquela área que você se propôs a estudar, capacidade de comunicação, principalmente em idiomas diferentes. Então, essas são algumas habilidades, capacidades do futuro, mas que nós hoje já devemos, se não temos as habilidades, devemos correr atrás para que a gente consiga permanecer no mercado e seremos sim transformados a essas novas demandas tecnológicas. E então, de um modo geral, por mais que cada profissional busque ser sim especialista das coisas, essa visão generalista de todas as áreas vai fazer parte da nossa realidade. A gente precisa estar atento a essas novas demandas. E quais os benefícios, por exemplo, desses processos tecnológicos, né, para esse fator humano? Principalmente produção assistida. Eu vou falar assim uma linguagem bem comum na fisioterapia tradicional, né? Quando nós estamos em processo, na área da ortopedia, vou dar o exemplo, quando nós vamos fazer o processo de reabilitação de algum paciente que tem restrição do movimento. Então, por exemplo, ele não consegue fazer nenhum tipo de movimento. Então, o fisioterapeuta, ele vai conduzir, ele vai facilitar aquele movimento.
Então nós chamamos de uma mobilização passiva, é onde o terapeuta vai fazer o movimento para aquele paciente, porque naquele momento ele está incapaz, né, de fazer aquele movimento. Isso seria uma mobilização passiva. Uma mobilização ativa é quando eu, terapeuta, solicito para o meu paciente, por exemplo, João, eleva o braço, sobe lá no alto, e ele consegue de prontidão realizar esse movimento. Agora, há situações onde, por algum motivo de lesão, de algum dano, esse paciente não consiga. Por exemplo, ele consegue elevar só até a metade e o restante ele não consegue. Aí o terapeuta ele auxilia aquele paciente a partir daquele movimento que ele não consegue. Então nós chamamos aí de mobilização ativa assistida. Então no caso das tecnologias, essa produção assistida vai fazer com que, principalmente os robôs colaborativos, a própria tecnologia com uso de dados, de informações, dos KPIs aí a todo momento, isso vai facilitar muito os resultados e vai tornar o trabalho bem ágil, principalmente a redução dos riscos das exposições biomecânicas, a questão da manutenção preventiva. Então há muitas organizações ainda que preconiza uma manutenção corretiva e nós sabemos que há muita perda, há muito desperdício, demora de processo e não agrega valor. Então, assim, dar essa ênfase aos processos de manutenção preditivo e o controle operacional através do monitoramento dos dados em tempo real. Então, existem sim centenas de benefícios, o que faz estar hoje o mercado tão propício e tão aberto a esses novos cenários, e que nós, trabalhadores, precisamos sim fazer a nossa parte, nos ajustando, sendo flexíveis e com baixa resistência frente a esses novos cenários. E que nós, ergonomistas, tenhamos maturidade e consciência e também vontade de explorar todo esse sistema tecnológico para que nós continuemos aí avançando no cenário. Acredito que muitas organizações já atuam com processos de riscos biomecânicos muito baixos frente a essa tecnologia, mas a carga de trabalho precisa ser um olhar diferente, os aspectos psicossociais precisam estar presentes, isso que torna aí uma necessidade para ontem que os poderes aí consigam sim decretar uma diretriz importante para esse nosso cenário da ergonomia cognitiva. Gente, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.